Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Agroamérica, um programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Eu sou Nayane Carvalho e hoje vamos falar sobre um estudo desenvolvido pelo ICA e pelo Centro de Gestão e Sequestro de Carbono da Universidade Estadual de Ohio, intitulado como Sequestro de Carbono no Solo, mediante a adoção de práticas de gestão sustentável, potencial e oportunidade para os países das Américas. Eu vou conversar com o pesquisador da Exalc, Carlos Serri. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, sou eu quem agradece a oportunidade de participar aqui com vocês desse programa. Carlos, para começar a nossa entrevista, eu quero que você explique o que é esse estudo. Olha, esse estudo é um dos estudos relacionados a uma iniciativa que, como você bem disse, organizada pelo IICA e pela Universidade de Ohio, lá nos Estados Unidos. Essas duas instituições lançaram uma iniciativa que chama em inglês Living Soils of the Americas, ou seja, os solos vivos da América. E a ideia está sendo implementada, de que todos os países das Américas aqui, seja América do Norte, América Central e América do Sul, possam participar dessas iniciativas de melhorar as práticas de manejo na agricultura, na pecuária e na silvicultura. A ideia é que essas práticas de manejo vão melhorar a qualidade do solo, a saúde do solo e, consequentemente, um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das plantas. Tenhamos carbono no sistema, tenhamos o sequestro de carbono. O solo vivo, com atividade microbiana, privilegia também acúmulo de carbono, que é uma atividade bastante interessante e requerida nos dias atuais, frente a essa questão de mudanças climáticas, aquecimento global. A nossa ideia é tirar parte desse carbono que está lá na atmosfera e sequestrar na planta e no solo. E para isso nós precisamos de um ambiente solo na forma viva, ativo. Essa é a iniciativa do IICA e da Universidade Estadual de Ohio, que lançaram esse programa e que esse trabalho que nós fizemos está nesse contexto. Esse estudo, ele começou quando? Foram em quais terras? Quanto tempo é que vocês demoraram para desenvolver esse estudo e ter esse resultado de que precisam de práticas mais saudáveis? Olha, o programa como um todo iniciou-se no final de 2020, esse programa de Solos Vivos das Américas. Começou em dezembro de 2020. A nossa atuação começou uns 6 meses depois e terminou faz aí alguns meses, uns 4 meses. Ou seja, temos aí, vamos simplificar, em 1 ano de atuação. Nesse período, nós fizemos uma série de ações. Uma importante, que é uma das principais ações que devem ser feitas, é a reunião, a integração das informações disponíveis para essas áreas nas Américas, na América do Norte, do Centro, Central e do Sul, das informações existentes sobre os solos, sobre as plantas, sobre o uso da terra e as diferenças nas práticas de manejo, as grandes diferenças, utilizadas nessas regiões. A partir dessa informação, com essas informações consistidas, organizadas, nós pudemos estabelecer, como parte desse trabalho que você mencionou, quais são as ações mais promissoras, quais são as práticas de manejo mais adequadas para que, de um lado, a gente mantenha a produtividade, se possível, aumente a produtividade na agricultura, na pecuária e na silvicultura, mas, sobretudo, emita menos gases do efeito estufa para a atmosfera, porque isso acaba intensificando o aquecimento global e a gente não quer isso. A gente quer reduzir as emissões de gases ao máximo possível e também retirar gases via sequestro de carbono. Então, uma primeira atividade foi levantar os dados disponíveis, consisti-los
identificar com as principais práticas de manejo e extrair delas os potenciais de sequestro de carbono. Foi isso que a gente fez nesse período. Agora uma etapa de avaliação, ir lá no campo, coletar amostras, e esse documento que está disponível aí no site do IICA, que eu sugiro que todos que tenham interesse acessem, é um material muito interessante, porque ele dá todos os protocolos, todas as maneiras nas quais a gente deve utilizar, né, adotar para esse tipo de avaliação de menor emissão de gases para a atmosfera e maior sequestro de carbono em áreas de culturas, né, de agricultura, de pecuária e silvicultura. Agora, Carlos, qual é aí a grande dificuldade que o produtor enfrenta hoje para conseguir colocar essas práticas sustentáveis em ação? Olha, as naturezas são variadas, né? Existe desde uma dificuldade sobre o ponto de vista econômico, nem sempre alguns pequenos produtores, por exemplo, têm condições de adotar práticas mais complexas, como sistemas integrados, né? Que tem uma complexidade bastante grande. Às vezes é cultural, né? Isso está mudando, eu acredito que menos e menos nós temos essa barreira cultural. Ainda há, principalmente daqueles que não são profissionais diretamente ligados às atividades agrícolas. A pessoa tem uma outra fonte de renda, uma outra atividade, e essa é menos propensa. Aqueles que são profissionais da área, esses adotam práticas de manejo adequadas já há um bom tempo e cada vez intensificam essas adoções de melhores práticas de manejo. E tem também uma limitação, que é acesso à tecnologia. Algumas tecnologias existem, mas nem todos têm acesso, né, por falta de transferência mesmo, por falta de informação. E um último ponto, alguns casos, em alguns locais, há uma limitação natural, climática, de tipos de solo, ou seja, limitações ligadas às condições edafoclimáticas. Nem sempre é possível, numa região semiárida, adotar práticas de manejo que tenham rotações de culturas, ocupação do solo a todo momento, né, com a adequada introdução de material orgânico, de aportes de material orgânico. Nem em todo lugar isso é possível ser feito. Então, há solos extremamente arenosos que não comportam determinadas práticas. Então, veja, são as várias ocasiões, motivos pelos quais nem sempre é possível adotar as práticas. Mas a tecnologia existe, há um esforço para transferência de tecnologia, a gente pode cada vez mais incentivar que alguns agricultores, que alguns produtores que são mais na vanguarda, né, que têm uma propensão mais intensa de adotar essas práticas, sirvam inclusive de motivação para aqueles mais conservadores, para aqueles mais reticentes, que depois de verem o sucesso desses pioneiros também adotam essas práticas. Agora, a tecnologia tem limite para algumas situações de restrição edafoclimática, e infelizmente não dá para adotar todas as práticas. Certo. Agora, olha só, o estudo identificou práticas que podem ser colocadas em práticas, né, de fato. E Exato. como trabalhar dentro do Brasil, por exemplo, que tem semiárido, pantanal, cerrado, de uma forma que todo mundo consiga produzir, ou a maioria, claro, né, que seria o ideal todo mundo, mas que a maioria consiga ter práticas sustentáveis? Essa sua pergunta é muito importante. E a resposta, infelizmente, não temos uma receita única que possa ser utilizada, adotada nessas várias situações que você bem mencionou. Num país como o Brasil, né, com dimensões aí continentais, há naturalmente uma variabilidade de situações de solo, de plantas cultivadas, né, de climas. Então, a solução é a regionalização, a adequação de práticas para aquela dada situação. E algumas dessas práticas podem, com maior facilidade ou maior dificuldade, serem adotadas de forma mais generalizada. Eu vou dar alguns exemplos, né? No caso, né, de uso eficiente da fertilização nitrogenada.
Independentemente da região, o nitrogênio é um elemento bastante requerido pelas plantas. Então, nem sempre aqueles solos contêm a quantidade que a planta necessita. Nesse caso, a gente tem que fazer uma fertilização. E existem vários produtos disponíveis, desde os tradicionais até fertilizantes inorgânicos, que têm uma liberação controlada, né, do nitrogênio. Isso tende a aumentar a eficiência de uso pela planta. Fertilizantes que não são só de fonte inorgânica, fertilizantes de fonte orgânica, que a liberação também é paulatina. Por quê? Porque há necessidade de mineralização. Os organismos do solo, os fungos, as bactérias, os protozoários, decompõem, alteram esse material e, como produto, transformação da fração orgânica em mineral, e essa mineral vai sendo liberada e consumida pelas plantas. E tem a junção dos dois. Fertilizantes organominerais. Então vejam, desde práticas requeridas, necessárias, nós temos tecnologias variadas, até situações onde a gente deve tentar não mobilizar em excesso o solo. Toda vez que a gente faz um excesso de mobilização, aração, gradagem, subsolagem, a gente acaba estimulando a oxidação da matéria orgânica, do carbono. Sai matéria orgânica do solo, que está causando uma série de benefícios, melhorando os atributos físicos, químicos e biológicos. Se a gente mobiliza demais, essa matéria orgânica se transforma em gás. Além da gente perder a matéria orgânica do solo, ainda intensifica problemas de aquecimento global, de mudanças climáticas. Então, há necessidade, em alguns casos, de mobilizar, mas quando a gente pode evitar, né? E manter o solo, sabe, com cobertura vegetal, rotação de culturas, plantas de cobertura, e a lista é longa, e tem uma ótima descrição, né, que foi feita por vários colegas, nesse documento que eu mencionei há minutos atrás, que está disponível para os colegas consultarem, né, achei interessante. Agora, no estudo vocês constataram que as Américas, de forma geral, tem uma grande contribuição aí para a mudança climática. Como seria isso? Por quê? Qual o diferencial dos solos? Por que disso? Olha, essa é um resultado aí bastante interessante, e para chegar nele, eu vou contar bem rápido a historinha aqui, mas eu queria dizer que houve a participação de muitos. E é necessário, para dar essa avaliação da contribuição, ter uma avaliação dos solos, do clima, das plantas, das práticas de manejo. Não é trivial. Os colegas que estão nos assistindo talvez achem que isso é de imediato, é fácil, mas não é. É complexo, e a integração desses vários fatores torna o assunto bastante desafiador. Mas respondendo a sua pergunta, depois desse contexto inicial, veja, o que nós percebemos é o seguinte: todos os países do globo, nas suas várias atividades, emitem gases para a atmosfera. Isso é inevitável. Talvez os colegas saibam que 73% das emissões de gases do efeito estufa, que acabam aumentando a temperatura da Terra e mudando os padrões de clima, 73% desses gases vêm da queima de combustível fóssil, principalmente para o setor de energia. Globalmente, ainda falando, em torno de 25% das emissões vem da agricultura, pecuária, silvicultura e mudança do uso da terra, do desmatamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nas Américas é reduzir o desmatamento ilegal. Zero. Não pode ter mais desmatamento ilegal. Por quê? Porque isso emite gás para a atmosfera. Então, tem que cessar, né, esse desmatamento ilegal. A segunda etapa que nós verificamos é que existe uma série de práticas de manejo que podem ser adotadas, que de um lado emitem menos gás para a atmosfera e de outro sequestram, retiram gás da atmosfera e acumulam na planta e no solo. E nós demos exemplos disso. Vou mostrar dois aqui para vocês. Um é a recuperação de áreas de pastagens degradadas. E, infelizmente, grande parte das áreas de pastagem estão em algum grau de degradação. Bom, se nós recuperarmos essas áreas de pastagem,
fizermos com que essa planta ocupe melhor o terreno, cubra o solo, tenha uma dinâmica de ciclagem, é menos gás para a atmosfera, mais acúmulo de carbono no solo, o animal que vai se alimentar dessa gramínea tem uma taxa de conversão mais elevada, fica menos tempo lá no campo erutando, né, e emitindo metano para a atmosfera. Então, a recuperação de pastagens degradadas tem um potencial bastante grande. Nós fizemos uma avaliação, só para vocês terem uma ideia, de que se a gente recuperasse 40%, nem é metade, 40% dessas áreas de pastagens degradadas na América do Norte, Central e do Sul, considerando umas taxas de acúmulo de carbono no solo, né, anuais, taxas conservadoras, só para os colegas saberem, 0,25 toneladas de carbono acumulados por hectare por ano, a contribuição que nós teríamos é enorme. Né? Se a gente juntar essa contribuição da recuperação de pastagem degradada em toda a América, com aquela taxa que eu mencionei antes, vai dar quase 2 bilhões de toneladas de carbono que são sequestrados. Isso é bastante. A gente usa uma unidade técnica de petagrama, quase 2 petagramas. Petagrama é 10 elevado a 15 gramas. Vamos pensar em bilhões. Quase 2 bilhões de toneladas de carbono. Se a gente transformar isso em CO2, que é a unidade que as pessoas usam aí, dá 6,5 bilhões de toneladas de CO2. Esse é um exemplo de pastagem de recuperação. A mesma história foi feita para a adoção de práticas de não revolvimento do solo, manutenção da palha em áreas agrícolas na superfície do solo e rotação de culturas. Isso é chamado de sistema plantio direto. Então, saímos de um preparo convencional com excessiva aração e gradagem. Às vezes é necessário fazer isso, mas às vezes não precisa. Saímos de um preparo convencional para um plantio direto, também há uma taxa de acúmulo de carbono. Uma taxa de 0,4 conservadora que nós usamos. De 0,4 toneladas de carbono por hectare por ano acumulados. Se fizermos isso novamente para todas as áreas da América, nós temos em torno de 1 bilhão de toneladas de carbono sendo sequestrados. Se a gente converter de novo para CO2, dá 3 bilhões e meio de CO2. As pessoas estão ouvindo esses números e falam, o que significa isso? Né? Pessoal, somente com a adoção desses 2 exemplos que eu estou falando, de recuperação de pastagens degradadas e a adoção de plantio direto, a quantidade de carbono sequestrada equivale a pelo menos 8% de todas as emissões globais de gases do efeito estufa do setor de agricultura. Ou seja, estou tentando aqui ilustrar para vocês que a adoção de práticas de manejo tem um papel fundamental. Além de continuar produzindo alimento, fibra, energia, além de continuar produzindo tudo isso, ainda pode ser parte da solução para a questão de aquecimento global e mudanças climáticas. Se essas boas práticas de manejo forem conduzidas, a gente emite menos gases e sequestra carbono, inclusive mitigando setores outros aí que não têm essa capacidade de sequestrar, só podem reduzir as emissões. Agora, Carlos, olha só, você falou aí que o mundo ideal, né? Eu digo ideal porque a cada pesquisa que sai diz que o desmatamento aumentou no Brasil. O mundo ideal seria acabar o desmatamento. Como resolver isso e como chegar em bons números como esses que você está falando agora, se a gente só vai numa crescente de desmatamento, crescente de, por exemplo, a gente está com um problema agora de fertilizante, o produtor está preocupado ali com o solo, vai ter que usar o que tem no solo hoje, né? Digamos que não é que ele vai deixar de cuidar, mas ele vai diminuir um pouco esse cuidado para aproveitar o que tem hoje. Como resolver isso e como ter um bom resultado daqui para frente? A questão do desmatamento, eu nem embuti aqui naquele exemplo anterior só sequestro de carbono devido à recuperação de pastagens degradadas e a adoção do sistema plantio direto. Mas a questão do desmatamento que eu mencionei anteriormente, e você bem colocou, ela é fundamental. É difícil
A agricultura, a pecuária e a silvicultura fazem excelentes trabalhos, produzem, né, como eu já disse, alimento, fibra, energia, que todo mundo precisa. Às vezes as pessoas nos centros urbanos criticam, né, de forma infundada a agricultura, a pecuária, eles geralmente criticam de forma até hipócrita, né? Às vezes até num prato, numa refeição, né? Esquece que o que ele está comendo, o que ele está vestindo, né? O que ele está bebendo vem lá da área do campo. Ele perdeu essa conexão, obviamente algumas pessoas perderam essa conexão e fazem críticas que não têm fundamento. Mas a questão do desmatamento, essa tem que ser muito bem priorizada e há uma série de práticas que podem ser feitas para evitar, para banir o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal, ele é concentrado em pequenas, eu estou tentando achar o melhor termo, pequenas ações, né, de poucos que já estão mapeados, que já se sabe quem são, sabem os poucos municípios que são responsáveis por grande parte do desmatamento. Então tem que ter realmente a fiscalização e a punição para aqueles que de forma ilegal estão desmatando. Tem que ter uma vontade, né, para que isso seja feito, tem que ter investimento para que esse monitoramento ocorra em tempo real e para que os fiscalizadores cheguem no local na maior brevidade possível. É desafiador? É. A região é gigante? É. Realmente tudo isso é verdade. Mas há possibilidades de fazer isso. O que a gente não pode é incentivar que esse desmatamento ilegal seja feito, não punindo, não fiscalizando, não monitorando. Né? Com relação aos fertilizantes, realmente nós estamos num período crítico, né, em função da guerra, né, recente aí entre a Rússia, né, e veja, os preços dos fertilizantes e a importação de fertilizante assusta, né? Mas nós temos aqui aqui no Brasil, uma série de alternativas. Como você bem falou, é possível usar bem o solo para que dele a gente possa tirar o maior benefício e o uso mais racional possível de parte daqueles nutrientes que já estão ali no solo. Isso é possível com o solo vivo, com o solo ativo, onde os micro-organismos estão com diversidade adequada, metabolicamente ativos e que mineralizam parte da matéria orgânica do solo, transformando-a na fração que as plantas prioritariamente absorvem. Vou dar um exemplo do nitrogênio, que é um dos que eu já mencionei, mais exigidos pelas plantas. Talvez os colegas saibam que 95%, 98% do nitrogênio que está no solo está na forma orgânica. E não é a forma prioritária para a absorção das raízes das plantas. Mas, se esses organismos do solo estiverem com diversidade, com metabolismo ativado, eles podem mineralizar, transformar o orgânico em mineral. E isso faz com que esse nitrogênio fique na forma de amônio, de nitrato, que as plantas possam absorver. Isso não pode ser feito ad eterno. Mas no momento de dificuldade, no momento de transição, no momento de ajustes como este, há possibilidades de um solo que tem uma qualidade elevada, que foi beneficamente conduzido, no qual foram adotadas boas práticas de manejo, o desafio é vencido. Agora, naqueles solos que já estão parcialmente degradados, que não foram bem utilizados com a adoção de práticas que não são as mais adequadas, as mais sustentáveis, esses solos aí vão ter dificuldade e, consequentemente, as culturas que ali estiverem vão ter uma série de problemas e provavelmente a gente não tenha a produção vegetal nos níveis que a gente gostaria. Carlos, o papo é muito bom, muito interessante. A gente está quase chegando ao nosso finalzinho aí do nosso programa, faltando 1 minuto para a gente terminar. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais, tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor, para que a gente consiga andar lado a lado e conseguir colocar em prática, literalmente, essas práticas sustentáveis. Olha, muito obrigado. 1 minuto, eu gostaria de, nesse minuto, dizer que a ciência ela produz muita informação.
tecnologias são transferidas, mas o papel central é de vocês, pequenos produtores, médios e grandes produtores. Vocês é que estão lá na linha de frente. Nós precisamos contar com vocês para adotarem as melhores práticas de manejo disponíveis aí. Vocês é que estão na linha de frente e vocês é que têm o desafio, né, de adotar essas práticas para que menos gás seja emitido para a atmosfera, mais carbono na forma de matéria orgânica seja acumulado no solo. E aí, na minha opinião, vocês já fazem um bom trabalho. É sempre possível melhorar? É sempre possível melhorar. Mas, em geral, no Brasil, os produtores têm um nível muito interessante, muito bom. O que precisa agora é ser recompensado, ser reconhecido. E uma das maneiras é através da monetização. Pagamentos de serviços ambientais, créditos de carbono, que hoje ainda não são muito atrativos, mas que merecem que o agricultor possa mais e mais ser reconhecido e ser gratificado por isso. Obrigada, Carlos Serri, pesquisador da Exalc. O Agroamérica termina agora. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui, porque onde tem produtor rural, tem AgroMais.